Graças e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Glória seja dada ao nosso Senhor por mais um dia que Ele nos concede na Sua presença. Possamos glorificar o nosso Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado nesse dia. E também que o Senhor nos conduza nesta noite na pregação da Sua palavra e que Ele possa preparar os nossos corações para que possamos dar fruto a partir dessas repreensões, advertências e consolações que o Senhor nos tem na Sua santa palavra. Amados irmãos, vamos abrir em João, capítulo 3. Versículo 1 em diante. Eu falei essa leitura um pouco extensa, nos prendendo ao versículo 14 e 15, mas para nós termos uma ideia do contexto, diz assim, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que estás no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, que nesta noite o Senhor nos esclareça a necessidade de olharmos, de sempre olharmos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois a partir de uma visão errada da obra de Cristo na cruz, como tendo uma visão romantista, tendo uma visão distorcida, automaticamente o evangelho que resplandece na nossa vida, no nosso cotidiano, será um evangelho distorcido, será um evangelho romantizado, será um evangelho infrutífero. Então, que nessa noite o Senhor possa, pela sua santa palavra, nos esclarecer a necessidade de nós termos uma visão correta da cruz de Cristo e aquela obra que Ele fez em nosso favor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, meu Pai, nos colocamos em Tua presença, clamando, Senhor. Ó Pai, fale conosco, meu Pai, nesta noite, Senhor, através da Tua santa palavra, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, meu Pai, preparar os terrenos de nossos corações, para ouvirmos, meu Pai querido, a Tua santa palavra, Senhor. Ó Pai, ajude-nos, meu Pai querido, Pai amado, a termos uma visão, Senhor, correta, Senhor, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, da obra que Ele concluiu, Senhor, confirmou, selou no Calvário por nossas vidas, meu Pai,
E que nesta noite, Senhor, aqueles, meu Pai, que ainda não enxergaram, Senhor, a obra de Cristo na cruz, meu Pai, pedimos e rogamos, abra os seus olhos nesta noite, meu Pai. Ó Pai, tira toda a cegueira, Senhor, tira toda a trave, meu Pai, tira tudo aquilo, Senhor, que impeça-nos de olharmos para a Tua palavra nesta noite, para o Teu santo evangelho e crermos, meu Pai. Ó Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nesta noite possa enraizar, Senhor, nos corações dos nossos filhos, nos corações de todos aqueles que ainda não creram, meu Pai, no Cristo, Senhor, crucificado, meu Pai. Também, Senhor, pedimos pelos nossos corações, que o Senhor possa falar-nos, Pai, nesta santa palavra, nesse santo dia, nesse santo lugar, Senhor. Pela Tua santa palavra e misericórdia pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como já foi dito o nosso texto nesta noite, esse texto em si, ele começa dizendo sobre um homem chamado Nicodemos. Ele era da companhia dos fariseus, e ele fazia parte do sinédrio ali, ele era um homem importante. João aqui vai começar o relato, que este homem, sendo um mestre em Israel, sendo um homem muito renomado, ele, ouvindo e vendo o que ocorreu alguns capítulos antes, no capítulo 2 mesmo de João vai relatar que Jesus tinha feito muitos milagres, e aquela ação dentro do templo, onde Jesus falou que destruiria e reconstruiria o templo em 3 dias, Nicodemos, ele fica muito empolgado com tudo aquilo que ele tinha visto, e ele propôs no seu coração em ver Jesus, mas ele era um mestre, ele era uma pessoa letrada, ele era alguém de renome, e por isso vemos que Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite, praticamente onde ninguém poderia ver Nicodemos ali se encontrando com Jesus. E é muito importante que o que muitos estudiosos dizem, que Nicodemos foi ter com Jesus à noite simplesmente pelo fato da vergonha. Por quê? Porque Nicodemos, sendo quem ele era, ele houve um despertamento do seu coração, e ele vai ter com Jesus para quê? Para aprender. O texto vai deixar claro que ele chega a Jesus e chama Jesus de mestre, chama ele de rabi. Porém, no status em que Nicodemos tinha, seria muito contraditório alguém se assentar aos pés de um iletrado, de alguém que nasceu em Nazaré. Por isso, uma das hipóteses foi que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, simplesmente pelo fato de estar vergonhoso. Mas isso não isenta Jesus de proclamar as verdades do Evangelho, de proclamar as necessidades que havia de ser respondida no coração de Nicodemos. Nicodemos chega com toda aquela argumentação falando: mestre, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque naquela época tinha a ideia de que as obras acompanhadas, as obras que um homem faz são acompanhadas pela ideia que aquele homem é um homem de Deus. Por isso, quando Nicodemos chega, falando: bem sabemos que tu és de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer essas obras se ele não for de Deus. Nicodemos fez uma ligação bem rápida, falou: tu és um mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer essas coisas se não for enviado dele. E ali, Jesus, ele é muito enfático em dizer, ele não dá uma resposta sobre ensinamento, ele não chega e fala assim: Nicodemos, senta aqui, eu vou te ensinar algumas coisas, você já é mestre, mas você ainda tem muita coisa a aprender, é sobre a lei que você quer ouvir, é sobre o que você quer ouvir, sobre os profetas? Não. Jesus, ele é direto, Jesus, ele é enfático: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele respondeu uma pergunta a qual Nicodemos não tinha feito, mas estava lá em seu coração. Nicodemos veio a Jesus simplesmente com dúvidas espirituais. Nicodemos veio com um propósito bom em seu coração. E Jesus, por mais que Nicodemos veio ter de noite com ele, a misericórdia de nosso Senhor Jesus abrangeu Nicodemos de uma certa maneira, que ele começou a explicar o Evangelho de uma forma muito clara, de uma forma muito simples, mas que para um erudito como Nicodemos, ele não conseguiu entender. Por isso que Jesus disse, e ele no seu discurso ele continua dizendo: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos entra naquele diálogo agora, já que ele já estava interessado em aprender e ouvir sobre a necessidade,
de como que alguém poderia entrar no reino dos céus, ele começa a questionar Jesus sobre aquele assunto. E Jesus vai dando argumento, vai lhe respondendo. Ele fala: Nicodemos, não é entrando novamente no ventre da sua mãe, isso é ilógico, mas alguém só pode entrar no reino do céu, ou fazer parte do reino do céu, a partir do momento que ele nasce da água e do Espírito. Foi isso que Jesus deixou muito bem claro, e nós podemos ver isso do versículo 1 até o versículo 6. E isso, irmão, é o que Nicodemos entende, que o que era necessário para alguém ser salvo, para começar a se tornar participante do reino de Deus, era que essa pessoa teria que nascer novamente. O que ficou muito bem claro e que Jesus quis dizer para Nicodemos é: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ser lavado. Você precisa ser vivificado. Você precisa ser, Nicodemos, indiferentemente de quem você acha que você é, indiferentemente do que você acha, do que as pessoas dizem quem você é, você precisa do Espírito de Deus. É isso que você precisa, Nicodemos, nesse exato momento. E Jesus ali, continuando o seu diálogo com Nicodemos, ele diz: o vento assopra onde quer, no versículo 8, até o versículo de número 13, ele começa a dizer sobre a sua missão. O que acontecia com aqueles que eram movidos pelo Espírito. E Nicodemos ainda questiona: como que pode ser isso? Jesus pergunta: você é mestre Israel e não sabe essas coisas? Dá-se a entender que Jesus estava falando de coisas simples, mas que um mestre da lei, sem a ação do Espírito, sem a iluminação do Espírito, é como uma pessoa cega. Você está falando, o caminho é por ali, mas a pessoa é cega, ela não consegue enxergar, ela precisa ser iluminada pelo Santo Espírito. E assim era Nicodemos. Jesus explicando de uma forma física, ele pegou um exemplo, como sempre, ele pega algo natural, algo que está no nosso mundo visível e aplica às coisas espirituais, mas Nicodemos não entende. Jesus falou: o vento assopra aonde quer, Nicodemos. Assim a obra do Espírito Santo. O Santo Espírito sopra no coração de quem Ele quer. Não há como você fazer nada para alcançar esse batismo, não há nada que você possa fazer para ser alcançado por esse vento do Espírito. Jesus agora dizendo, que ele falando, quando ele termina esse diálogo com Nicodemos, ele entra num outro diálogo, quando ele fala assim, no versículo 11, na verdade vos digo, que nós falamos e testificamos daquilo que vimos. Porque Jesus sabia muito bem sobre esse assunto do Santo Espírito, pois ele era o Filho de Deus. E é muito importante, irmãos, entendemos aqui que nesse texto, Jesus ele se coloca no plural. Olhem comigo, no versículo 11, ele diz assim, na verdade vos digo, que nós dizemos do que sabemos e testificamos daquilo que vimos. Aqui, Jesus já inclui os seus discípulos, pois os seus discípulos, desde o seu começo do seu ministério, o propósito de Cristo foi revelar o Pai aos seus pequeninos. Por exemplo, quando nós pegamos aquela passagem, onde Felipe, ele diz a Jesus, chega, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, mas eu estou tanto tempo convosco, e vocês me pedem para mostrar o Pai? Entende que o Pai estava sendo revelado na pessoa de Jesus Cristo. O Pai estava sendo revelado em todas as atitudes de Jesus Cristo. E nisso os seus discípulos conheciam a obra do Pai. Jesus sempre bateu nessa tecla, eu vim fazer a obra do Pai. Eu vim concluir a obra do Pai. Eu vim cumprir, eu sou enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fazia, simplesmente eram vontades, atos, desejos, diretamente do próprio Pai. Conhecendo toda essa verdade, os seus discípulos vendo tudo aquilo ali, eles também testificavam da obra que o Pai estava fazendo em quem? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele inclui seus discípulos, pois tudo aquilo que Jesus recebia, ele passava para os seus discípulos. Então não só ele testificava das obras do Pai, daquilo que ele via, mas também pela sua infinita graça, ele declarava essas obras aos seus pequeninos, aos discípulos.
Não é assim quando nós vemos nas parábolas, quando Jesus proclamava uma parábola e os fariseus ficavam confusos e não entendiam nada. Jesus explicava aos seus discípulos como que era o reino dos céus, como que é a obra do Pai, como que funcionam as coisas no campo espiritual. Então Jesus nunca deixava os seus pequeninos confusos. E isso é um ponto muito importante. Mas o que fica bem evidenciado em todos esses textos é que precisamos, ou Nicodemos naquele exato momento, assim como Nicodemos como nós, precisamos nascer de novo. E a partir disso, irmãos, nós entramos no nosso texto, aonde Jesus agora ele vai usar um exemplo do Antigo Testamento para aplicar todas essas verdades que foram ditas a ele nesse exato momento. Então aqui nós entramos no nosso texto, que eu queria me atentar, pois nós sabemos que o contexto em si de Nicodemos precisaríamos de muito tempo, né, para expor todas as verdades contidas nesse, porque esse texto é riquíssimo. Falar sobre o nascimento, falar sobre o sopro do Espírito Santo, isso é uma maneira riquíssima, mas nos falta tempo. Mas que o Senhor aprove em outros dias, que nós possamos esclarecer de uma forma bem mais clara sobre esse texto. Mas eu queria me apegar nessa noite no versículo 14 e no versículo 15, que diz assim, vou ler mais uma vez: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, de uma maneira bem simples, eu queria dividir esse sermão em 4 partes. Primeiro, por que Moisés levantou a serpente no deserto? Segundo, por que Jesus aplica esse exemplo ao seu respeito? Terceiro, eu queria trazer algumas aplicações. E quarto, uma conclusão. Se nós fôssemos dar um tema, na verdade dei um tema a este sermão, seria, como o pastor Josué disse, Cristo, o antídoto para o pecado. Ou Cristo, o antídoto para o pecador. Então, irmãos, quando nós vemos que após Jesus dar todo esse parâmetro, após nós entendermos o contexto de que Jesus estava dizendo com Nicodemos, é uma continuação da conversa. Jesus agora ele dá um exemplo apontando para o Antigo Testamento. Ele cita uma passagem do Antigo Testamento. Essa passagem é localizada em Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Se nós nos recordarmos, Moisés estava com o povo no deserto, e ele tinha acabado de ter uma vitória, o povo de Israel tinha acabado de ter uma grande vitória sobre o povo cananeu, e eles estavam caminhando ainda pelas redondezas do Mar Vermelho, indo para a cidade de Edom. E no meio dessa caminhada pelo deserto, a Bíblia vai nos relatar que os israelitas, o povo de Israel, começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a questionar entre eles que eles não tinham pão, que eles não tinham água, inclusive que o maná que Deus mandava todo dia era vil. E quando isso chega aos ouvidos de Deus, agora como punição do pecado, ele envia serpentes ardentes pelo pecado do povo. É interessante, irmãos, ressaltar que não faltava água para o povo, não faltava pão, as cordonizes vinham todos os dias, tinha maná, mas o que fica muito bem claro é que o povo estava indignado simplesmente pelo fato de ter saído do Egito. O povo ainda tinha o seu coração no Egito, então qualquer coisa que acontecia era um pretexto para eles murmurarem, era um pretexto para eles reclamarem, era um pretexto para eles dizerem, por que Deus nos tirou da terra do Egito, onde nós tínhamos fartura, abundância, que era mentira, eles não tinham isso lá, eles eram escravos, mas tudo era pretexto para murmurar contra Deus. Nós vemos isso no decorrer da caminhada de Israel, perante seus 40 anos no deserto, e ali Deus agora, ele envia serpentes ardentes, irmãos, como uma prova pela punição
que o povo tinha, pela punição, pelo pecado que o povo tinha cometido contra Deus. É muito interessante, irmãos, nós olharmos para essa característica de ser serpente ardente. Ela vai dizer, especificadamente em Isaías 14, 29 e 30, versículo 6, que essas serpentes tinham uma característica interessante. A Bíblia, a ACF, vai chamar que elas eram serpentes voadoras. Praticamente, muitos estudiosos dizem que, normalmente, quando Deus enviou como prova de punição pelo pecado, essas serpentes, ela picava o rosto daquelas pessoas, pelo simples fato de elas terem pecado contra Deus. Agora, quando essas serpentes, uma prova de punição, ela picava o rosto dessas pessoas, ao ponto de elas terem uma grande dificuldade de enxergar. E no meio do deserto, além delas terem os seus rostos, uma grande dificuldade pela picada da serpente, pelo veneno dessa serpente ardente, também é dito que o corpo de quem era picado ficava com inflamações muito grandes. E pelo fato dessas inflamações, pelo fato do calor, as pessoas ardiam em febre. Por isso que uma das consequências era que as pessoas ficavam ardendo em febre. Isso gerava uma sede muito grande, uma sede insaciável. E é muito interessante que Deus, Ele manda justamente uma punição contrapondo aquilo que eles estavam reclamando. Eles estavam reclamando do quê? De sede. Deus envia cobras ardentes ao ponto do povo ser picado, ficar com dificuldade e inflamações ao ponto também de sentir mais sede ainda. É muito interessante. E nisso o povo clama a Moisés. E Moisés ora ao Senhor, e Deus tem misericórdia do povo, e pede para Moisés fazer uma serpente de metal, e colocá-la sobre uma haste, e todo aquele que fosse picado pela serpente, por aquela serpente, pudesse olhar para a haste e ser curado. E é muito importante, irmãos, que não havia outro método, não havia outro meio de ser salvo por aquelas picadas, pois vai dizer-nos a Bíblia que muitos dos povos de Israel, muitas daquelas pessoas já haviam morrido. Muitas pessoas morreram. Quando começaram a ser picadas pela serpente, elas morreram, caíram no deserto. E por isso o povo começa a clamar a Deus. E Deus misericordiosamente responde. Mas é importante ressaltar que o único meio de que aquelas pessoas poderiam ser salvos era olhar para a serpente de metal erguida sobre aquela haste na mão de Moisés. Não tinha remédios naturais. Se as pessoas ficassem olhando para as suas feridas e tentassem fazer algum remédio natural, tentassem procurar alguma coisa para amenizar a dor, elas iriam morrer. O único antídoto era olhar para a haste, olhar para a serpente erguida. Essa foi a conclusão de que Moisés deixou no Antigo Testamento e de que Jesus usa o exemplo. A pergunta que fica-nos, seria o segundo ponto, é: por que Jesus então aplica esse exemplo ao seu respeito? Bom, a partir dessa aplicação de Jesus ao seu próprio respeito a essa passagem do Antigo Testamento, nós temos duas interpretações bem importantes que dão uma clareza a esse texto. Uma é que Jesus, ao citar esse exemplo do Antigo Testamento, ele simplesmente estava falando de que assim como Moisés levantou aquela haste e o meio de que o povo fosse salvo pela punição de seu pecado era olhar para a haste, assim também o próprio Cristo era aquele que levantaria o estandarte, a insígnia, o pendão do Evangelho, para que as pessoas olhassem para ele e fossem salvas. Essa é a aplicação que Jesus traz, apontando para a semelhança que ele tinha com Moisés, que ele tinha com aquela passagem do Antigo Testamento. Ele diz que como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Cristo se introduz nessa passagem, irmãos, para nos ensinar que ele foi exposto de todos os olhos
no ensino do Evangelho, para que todos os que olhassem para ele com fé recebessem a salvação. Vamos abrir em Gálatas capítulo 3. Versículo 1 diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenha padecido tanto, se é que isso também foi em vão? É isso que Paulo está escrevendo aos Gálatas, que quando Jesus fica evidenciado na pregação do Evangelho, não há outro meio de ser salvo, não há rudimentos religiosos, não há outra religião, não há outra pregação, não há nada, simplesmente a pregação do Evangelho. Isso foi exposto diante de todos, isso foi exposto diante do mundo, que o único meio de ser salvo era pela cruz de Cristo. Essa era a pregação do Evangelho. Isso é maravilhoso. Cristo foi crucificado por causa da lei, assumindo o nosso lugar. Essa é a primeira interpretação, segundo o comentário de João Calvino. Mas a segunda, que nós podemos nos atentar nessa noite também, é uma linha de interpretação que segue que Jesus estava dizendo ao seu próprio respeito a favor da sua morte e da sua ressurreição. Jesus, quando ele diz que assim como foi levantada a serpente, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Isso, irmãos, Jesus vai relatar em outros capítulos de João. João foi muito atento a escrever essas frases. Por exemplo, quando nós vemos em João, capítulo 8, versículo 28, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como de que meu Pai que me ensinou. João capítulo 12, versículo 32, o nosso pastor Josué leu nesta noite, diz assim: E eu, Jesus, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus está dizendo sobre a sua morte, Jesus está dizendo também sobre a sua ressurreição. Ele compara esse exemplo da serpente de bronze e fica evidenciado ao seu próprio respeito a missão que foi dada pelo Pai, que era o quê? Salvar pecadores. Assim como no Antigo Testamento, Deus pune o pecado do povo, mandando serpentes ardentes, e nisso, uma serpente de metal que era igual à figura daquilo que estava picando o povo, a mesma figura é usada para salvar. Quem olhasse para a serpente, aquilo que tinha acabado de picar ele, e muitas pessoas haviam morrido, mas quem olhasse para a serpente agora, ela não teria um veneno, ela não teria uma característica de morte, mas quem olhasse para a serpente levantado, teria característica de vida. E Jesus assemelha isso a ele, que em forma de homem, em forma de pecador, mas sem pecado, ele veio ao mundo. Isso é maravilhoso. Ele simplesmente fez isso para assumir o nosso lugar. Ele simplesmente fez isso para assumir a culpa que era devida a nós. Pois nós sabemos que no mundo de hoje, as coisas não são diferentes. No contexto que nós vivemos hoje, a raça humana, ela está sob um veneno letal. E esse veneno se chama pecado. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce com esse veneno em suas veias. E o destino é certo, a morte. A sentença de Deus é justa, a morte. Pecou, terá que morrer, pois Deus é justo. E é maravilhoso, irmãos, nesse texto, que é o que nós podemos ver. O Evangelho inteiro. Nós vemos isso, o Evangelho completo. Quando nós olhamos para essa fala de Jesus, eu vou ser levantado pelo pecado de alguém. Eu vou ser levantado para saciar a ira de alguém.
eu vou ter que ser punido para saciar uma justiça santa e verdadeira. Este é o Evangelho, Cristo Jesus morrendo por pecadores, indignos. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós nos deparamos com esta mensagem do Evangelho, quando nós voltamos, muitas das vezes, os nossos olhos para essas passagens da crucificação, isso leva-nos a meditar, a olhar para dentro de nós e sempre a nos humilhar, porque nós estamos aqui, simplesmente fomos substituídos por Cristo na cruz do Calvário. Cristo Jesus vindo ao mundo para salvar pecadores condenados. Sabemos que a condenação de Deus é justa, pois assim como a serpente foi levantada no deserto para um povo rebelde, para um povo ingrato, para um povo que pecava diariamente. Essa é a história de Israel. É um povo que pecava diariamente contra Deus, contra quem é aquele que só recebia graça, bênção, benevolência, misericórdia. Este era o estado de Israel, e este é o estado de todo homem que nasce de mulher. Viver uma vida de rebeldia, viver uma vida de ignorância, viver uma vida para si mesmo. Não há diferença. Nós sabemos, irmão, que a sentença de Deus é justa, pois sabemos que em Gálatas 6, 7 diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. O homem planta inimizade contra Deus, ele colherá o quê? Vingança. O homem planta incredulidade no Filho de Deus, o que ele colherá? A ira de Deus. Pois João 3,36 diz que aquele que não crer no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Essa é a sentença, e é uma sentença justa, justa da parte de Deus para com os pecadores. Isso é maravilhoso, irmãos, pois nós sabemos que aquilo que curava tinha uma forma semelhante, como eu tinha dito. Isso é maravilhoso, pois uma sentença dada pelo próprio Deus, ao enviar a serpente, é a mesma sentença a mandar fazer uma serpente para curar aqueles a quem olhava para ela, aqueles que tinham sido picados pela serpente. Somente nesse novo estado em que o homem se encontra picado pela serpente, com o veneno em suas veias, que é o pecado, Deus em sua misericórdia também nos proporciona um antídoto, e o antídoto para o pecado, a qual leva-nos à morte, é Cristo Jesus, irmãos. Cristo Jesus é o antídoto para o pecado, não há outro antídoto, não há outro meio de ser salvo, somente por Cristo Jesus. Tente fazer do seu jeito, tente procurar os seus meios, tente se curar de uma maneira sozinho, tente lutar contra o pecado sozinho, você morrerá, pois Deus, o único caminho a qual Ele estabeleceu foi Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Cristo, irmãos. O povo se rebelou no deserto, o povo reclamava e murmurava, ainda mais nesse contexto, simplesmente reclamava e murmurava por não ter água, por não ter pão, em relação às outras nações. Porque eles diziam assim: os outros povos têm pão. Por quê? Porque eles fabricam os seus pães, eles cavam as suas cisternas. Há uma independência dos outros povos para com eles mesmos. E nós somos totalmente dependentes. E isto incomoda. Isto incomoda. Isso incomodou o povo no deserto, a independência. A dependência de Deus incomodava o povo, ao ponto deles murmurarem, pois eles tinham água, eles tinham pão, ao ponto de chamarem o maná de coisa vil. Olha a ingratidão. O próprio Deus cuidava deles diretamente, não deixando faltar nada. Porém, irmãos, nós sabemos que os israelitas olharam para as serpentes e foram salvos. E nós? Como que podemos ser salvos? Somente olhando para Cristo, não pereceremos, mas devemos olhar para Ele com os olhos da fé. Esse é o ponto. Não é um olhar simples, não é um olhar vulgar, não é um olhar passageiro, mas é uma vida de olhar para Cristo. Se é uma vida pela fé,
é uma vida constantemente olhando para a obra e a consumação de Cristo Jesus na cruz. A nossa vida é sempre um olhar de fé para a cruz. Quando nós, esse dia conversando com o irmão, nós nos apegamos à história do peregrino, e vale ressaltar, não sei se os irmãos lembram, mas todas as vezes que o evangelista apontou para o peregrino e disse o caminho que ele teria que percorrer, eu não sei se os irmãos lembram, mas quando ele falava assim, para onde que eu vou? Aí o evangelista ou as pessoas que encontravam o peregrino falavam assim, você está vendo aquela luz lá longe? Não estou vendo. Você está vendo a porta lá longe? Não estou vendo. Você está vendo aquela luz lá longe? A luz eu estou vendo. Então, vai para aquela luz. E é interessante que no decorrer da história, o peregrino caía no pântano, mas de longe ele via a luz. Ele entrava na floresta, mas vira e mexe quando ele se deparava, falava, aonde está? Ele olhava, a luz estava raiando o tempo inteiro, por mais que a sua vida era uma vida de peregrinação. Todas as vezes, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, ele poderia fixar o olhar naquela luzinha lá dentro. Após o peregrino encontrar com a cruz e o seu fardo cair, é interessante que não muda. Ele continua a sua caminhada, mas vira e mexe quando ele olha para trás, ele avista a cruz de longe, independentemente de onde que ele esteja, independentemente de onde ele estava na sua peregrinação, ele sempre podia olhar para trás e ver a cruz. A vida do cristão é a mesma coisa. Nós nunca olhamos para a cruz somente na conversão. Nós nunca olhamos para a cruz somente quando estamos em bonança. Mas a vida do cristão, a caminhada do cristão é sempre com o olhar fixo na cruz do Calvário. Pois ali está a nossa consumação. Ali está a nossa insígnia. Ali está o nosso estandarte. Ali está o nosso pendão. Cristo Jesus crucificado, levantado na cruz. Esse é a nossa insígnia. É isso, irmãos, que Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus no seu trono. Quando nós vemos Isaías 45, 22, diz: olhai para mim e sedes salvo, assim diz o Senhor. Só há um meio, irmãos, de sermos salvos, olhando para Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que Jesus está fazendo um paralelo, que assim como não há como uma pessoa ser salva sem enxergar Cristo Jesus, ele simplesmente foi um ponto que ele foi colocado nessa passagem que ele está dizendo. Pois não teria como alguém ser salvo sem não olhar para a serpente. A pessoa ela podia reconhecer que ela tinha sido picada, e indiferentemente, entendam isso, se a pessoa foi picada na perna, se a pessoa foi picada no rosto, se a pessoa foi picada nas costas, não interessa aonde ela foi picada, não interessa o que ela iria fazer com aquela ferida, o que importa é, ela teria que olhar para a cruz, ela teria que olhar, ela teria que se mover, ainda que com dificuldade, ela teria que olhar para a cruz. Assim somos nós, irmãos. Para recebermos a vida eterna, temos que olhar para a cruz de Cristo. Pois a sentença é essa: assim como a serpente foi levantada, Cristo teria que ser levantado para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade do Evangelho. Olhe para a cruz e você terá vida. Só terão vida aqueles que olharem e continuarem uma vida de olhar para a cruz de Cristo. Esse é o contraposto que Jesus se aplica à sua própria vinda, ao seu próprio ministério e ao seu próprio propósito, a qual o Pai tinha lhe dado: morrer por pecadores, ser levantados não pelos seus pecados, pois ele não tinha pecado. Como um de nós, ele não pecou, Hebreus vai dizer, suportou tudo, mas sem pecado. Mas agora
ali na cruz do Calvário sendo levantado por amor dos escolhidos de Deus. Esse é o contraposto que Jesus diz. Agora, o que esse texto tem a ver conosco? E aqui nós vamos para algumas aplicações. Primeiro, Israel, irmão, foi punido pela murmuração. Israel murmurou, reclamou. Ele simplesmente se mostrou rebelde contra Deus, aquele a quem tinha sido liberto da escravidão do Egito. E o fato foi que eles reclamaram por falta de pão e de água. E o que mais me impressiona aqui, irmãos, e é o que eu queria trazer a aplicação, é que o povo de Israel, ele não se arrependeu pelo fato de ter pecado contra Deus, pois eles não disseram aquilo de uma forma clara, mas eles arrazoaram, assim como os fariseus arrazoavam muitas das vezes em seu coração. Quem é este que diz que perdoa pecado? Isso é uma blasfêmia. E Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus revelava aquilo que eles estavam em pensamentos. Aqui ocorreu a mesma coisa. O povo se rebelava, o povo reclamava, o povo murmurava, mas entre eles. E quando Deus envia a sentença, que é o castigo pelo pecado, o povo faz o quê? Pecamos contra Deus. Mas o povo só confessa o pecado simplesmente porque Deus enviou a punição. Se Deus não tivesse enviado a punição das serpentes, o povo não teria confessado que tinha pecado contra Deus. E aqui é uma advertência, irmão, muito séria. Pois muitas das vezes em nossas vidas, somos assim. Há um risco muito grande que fica evidenciado nessa passagem. Que as pessoas se arrependem não pelo fato de enxergar que aquela situação, que aquele ato foi contra Deus, mas muitas das vezes procuramos, nos entristecemos simplesmente pelo fato da consequência do pecado. Simplesmente nos entristecemos pelo fato da punição que o pecado nos traz. Isso é horrível, porque se simplesmente confiamos, ou nos entristecemos, nos arrependemos por aquilo que nos causa mal, entendemos que o nosso arrependimento não é movido pela graça de Deus. O nosso movimento não é movido pelo Espírito Santo, mas sim pelo um temor da lei, mas sim pelo temor da punição. Não é assim? Quando muitas vezes nós nos deparamos com pessoas perguntando assim: rapaz, por que você quer ir para o céu? A pessoa: porque eu não quero ir para o inferno. É simples. Ela simplesmente quer ir para o céu para não sofrer a punição do inferno. Ela não quer ir para o céu porque Cristo está no céu, porque Cristo morreu por pecadores, mas ela quer se livrar somente da condenação, da punição do pecado. Ela não quer Cristo, ela quer os benefícios de Cristo. É diferente. Assim foi o que aconteceu com esse povo. O povo no deserto se compareceu diante do Senhor, se compareceu diante de Moisés: pecamos contra ti. Por quê? Porque nós estamos morrendo. Vamos confessar aqui porque Deus está matando o povo. Está doendo essa enfermidade, essa ferida. Mas não porque doeu na alma, não porque doeu lá dentro, mas sim porque estava causando uma dor externa. É como um exemplo de um homem, um ladrão, que confessa estar arrependido após ter roubado, mas o seu arrependimento, na verdade, não é verdadeiro. Por quê? Porque ele diz que confessa estar arrependido por ter não roubado, mas por ter sido pego pelos policiais. Entende? Que quando o ladrão, ele rouba e ele é pego, ele fica triste, ele até mesmo se arrepende, mas não porque ele roubou, não porque ele foi lá e fez mal a uma família. Ele não se arrepende por isso. Ele se arrepende porque ele foi pego, e porque que agora ele terá que ficar preso. Isso não é arrependimento, por mais que ele diga que se arrependeu, por mais que ele se entristeça. Isso não é algo gerado pelo Espírito de Deus, mas isso é carnal. E fica-nos uma pergunta: como você tem lidado com o seu pecado? Como você tem lidado diariamente com o pecado?
Muitas das vezes nas nossas reuniões de oração, nós confessamos pecados, nós ficamos tristes, nós nos entristecemos, mas no dia seguinte, nós voltamos a cometer os mesmos pecados, nós voltamos a praticar aqueles pecados. Será que simplesmente eu não estou confessando simplesmente pela punição, pelo constrangimento? Porque eu estou ficando feio com os meus colegas de trabalho quando eu falo palavrão? Será que eu estou triste simplesmente pelo fato externo? É igual um exemplo bem forte, mas que, por exemplo, eu falei com as irmãs hoje à tarde, é que no almoço que nós tivemos ali no Rômulo, né? Muitas vezes você pega uma pessoa e fala assim, ela ama o adultério, mas ela casou. Ela sempre viveu uma vida de adultério, e ela casou. Agora, ela está limitada. Agora na cabeça dela ela fala assim, ó, agora eu não posso mais cometer o adultério, porque agora eu estou casado. Por quê? Não porque o adultério é um pecado, mas porque agora vai trazer consequências drásticas à minha família. A minha esposa vai me rejeitar, o que os irmãos vão pensar de mim na igreja se eu adulterar, o que meus filhos vão falar de mim. Entende? Que não é porque a pessoa enxergou a consequência do pecado que vai contra Deus, mas simplesmente pelas consequências externas, pela destruição que o pecado causa de uma maneira externa. Essa é a diferença. Como que nós temos lidado com os nossos pecados? Confessamos, mas nos outros dias caímos novamente neles. Os hipócritas, irmãos, se afligem pelas amargas consequências do pecado, mas logo que a vara de Deus é retirada dos seus lombos, eles voltam a cometer as mesmas práticas. Isso é lícito, isso é verdade. Por quê? Porque o poder que te leva a vencer o pecado é a graça de Deus, confiante na pessoa de Jesus Cristo. E isso nos dá poder na fraqueza, isso nos dá poder para lutar contra o pecado. Mas a partir do momento que nós identificamos o pecado, a partir do momento que nós nos entristecemos, confessamos simplesmente pelo fato da condenação que trará sobre nós, pelas consequências que trará sobre nós, isso não tem poder nenhum. Depois que Deus tirar aquela aflição, depois que Deus tirar aquela tristeza, você irá novamente cair nesse pecado, iremos cair novamente. Por isso que muitas vezes nós não deixamos pecados, são anos de pecados, são anos pecando sobre as mesmas coisas. Por quê? Porque estamos tratando o pecado de uma forma somente exterior, nós só estamos olhando para as consequências, e não para a causa principal, a quem ele é, contra Deus. Somente quando enxergarmos que o nosso pecado é contra Deus, que seremos sarados, que teremos poder vindo do Espírito Santo dentro de nós, para lutarmos e exterminarmos o pecado. Isso é uma das coisas, irmãos. Como você vê o pecado? Pois a prática desse pecado, após Deus retirar essa vara de nossos lombos, simplesmente diz que nós amamos aquela prática. Thomas Watson, ele diz em um comentário nos puritanos, ele diz que é igual um homem que ora a Deus. Ele pede: Senhor, me ajuda a lutar contra esse pecado. Ele faz aquela oração veemente, piedosa, uma maneira eloquente, chora, derrama lágrimas. E quando ele diz amém, ele volta a praticar os pecados que ele orou para que Deus ajudasse ele a lutar, a vencer. E o Thomas Watson diz que isso é zombar de Deus. É como se eu chegasse nessa noite e chamasse o Wesley para conversar. Wesley, eu preciso conversar com você. E o Wesley se dirige a mim, e quando eu vou dizer o assunto para o Wesley vira as costas, sem dizer nada, e vai embora. Mas eu queria conversar com ele. Quando eu iria falar sobre ele, o assunto que eu estava querendo, ao qual eu chamei ele, ele virou as costas e foi embora.
perante nós, isso não seria uma arrogância, uma falta de educação? Quanto mais nós, irmãos, muitas das vezes quando oramos a Deus, Senhor, nos ajuda, livra-nos. Mas quando dizemos amém, estamos dispostos a cair nesse pecado novamente, a zombar de Deus. É isso que nós falamos, irmãos. É isso que dizemos muitas das vezes na nossa reunião de oração. Eu estou cometendo esse pecado. Ele é difícil, ele é duro. Mas assim, orem por mim. E amanhã eu vou cair nele de novo. Como estamos tratando, irmãos, os nossos pecados? Isso é muito sério. Segundo ponto da aplicação. Isso era algo que acontecia, que eu queria aplicar nesse sentido. O povo de Israel para conosco. Eles zombavam de Deus quando eles não reconheciam que o pecado era contra Deus, mas sim só reconhecia quando as consequências estavam lhe afligindo. O segundo ponto de aplicação é: você já viu Cristo na cruz? Crianças, vocês já contemplaram Jesus na cruz? Vocês já viram que Ele foi erguido na cruz, o sofrimento de Cristo na cruz? Vamos abrir em Zacarias, irmãos, capítulo 12. Essa é uma característica de quem contemplou a cruz de Cristo. Zacarias capítulo 12. Versículo 10. Eu queria falar sobre a parte B, mas eu irei ler ele todo. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como que se chora amargamente pelo seu primogênito. Você já se deparou diante da cruz de Cristo assim? Em prantos? Você já olhou para a cruz, irmão? E conseguiu enxergar que era para ter sido você? Crianças, será que vocês, inertes do jeito que vocês são, nas suas impiedades, nos seus pecados, será que vocês até agora não conseguiram olhar para a cruz e ver que é vocês, crianças, que eram para estar lá? Uma da características é que quando olharmos para a cruz, não ficaremos indiferentes. Ao olharmos para a cruz, nós teríamos que chorar, prantear, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. E Ele sempre vai dizer: era para ter sido você. Você merecia aquilo. Crianças, vocês merecem isso. Você que não creu, você merece isso. Eu merecia isso. E quão constrangedor é isso, irmãos? Nos deparar com uma situação em que nós merecíamos e alguém tomou o nosso lugar. Isso deveria nos fazer chorar. Essa é a sentença do Evangelho. Quando nós, ao contrário de Israel, ao contrário do pecador, ao contrário daqueles que se desculpam pelo pecado, essa é a sentença de um coração que foi transformado pela graça. Essa é a sentença de um coração que está sendo regenerado, que foi regenerado e que está em processo de arrependimento. Que é o quê? Que quando ele olha para os pecados dentro dele, eles pranteiam, eles choram. Por quê? Porque foi por causa dos pecados, não pelos fatos exteriores, não pela consequência, mas foi pelo fato dos seus pecados que Cristo morreu. Pouco faria sentido se nós fôssemos para o inferno, se nós não enxergássemos que primeiramente o nosso pecado fez com que Cristo fosse morto na cruz. Pouco faria sentido. Muitas das pessoas estão indo para o inferno nesse exato momento sem saber disso.
mas nós estamos sendo alertados dia após dia. E como que nós temos ficado diante dessa situação? Por isso que eu disse, a vida do cristão é uma vida de olhar para a cruz. Ela não se afasta. Não há um momento em qual nós possamos deixar de olhar para a cruz de Cristo. Por quê? Porque tudo está lá. O amor está lá, mas a justiça também está lá. Você já viu que foi por causa das suas ofensas que Cristo que teve que ser erguido na cruz? Para desviar a ira de Deus sobre você, foi que ele foi pendurado no madeiro. Entenda, irmão, que se você não chega aos pés da cruz de Cristo desta maneira, você chega de outra. Isaías 53 vai dizer isso. Se nós não estamos aos pés da cruz, pranteando, chorando pelos nossos pecados, nós estaremos aos pés da cruz, assim como Isaías 53 diz: olhávamos para ele, meneávamos a cabeça, desfigurado, não dávamos a mínima para ele, ele era desprezado. Nós ficaremos igual os fariseus perante a cruz, blasfemando. Só tem duas questões, irmãos: ou ficaremos igual Maria, chorando aos pés da cruz, ou ficaremos igual os fariseus, questionando: desce daí, se tu és o Cristo. Assim como o ladrão da cruz, se tu és o Filho de Deus. Assim como os soldados escarneciam. É assim que as nossas crianças ficam, aos pés da cruz de Cristo. Elas são indiferentes. Assim muitos de nós ficamos à fronte do nosso pecado, confessamos algo com a boca, mas na prática, é assim que estamos diante da cruz. Não damos a mínima para Cristo crucificado. Esse não é o meu Salvador. Olha, ele está desfigurado. Um trapo como este, na cruz, este é o meu Salvador? Não, entenda que o homem natural é assim que ele fica. Mas aqueles que foram contritos, aquele que uma obra regeneradora está em seu coração, eles chegam ao pé da cruz e lamentam, choram, porque o Espírito de Deus é que leva a eles a isso, a reconhecerem que eles não são dignos. E foi isso que Cristo Jesus deu a sentença aos fariseus. Quando nós vemos em João capítulo 8, versículo 24, diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quando nós ficamos indiferentes sobre a cruz, nós simplesmente estamos declarando muitas das vezes, não com a nossa boca, mas com as nossas obras, que é: você não é o Cristo, você não é Deus, eu não aceito isso. É isso que Deus fez para salvar-me? É isso que, por mais que você não confesse isso com a boca, mas é isso que você confessa com as suas obras perante o pecado. Eu queria ler só mais um texto. Isaías 49, versículo 7. Diz assim: assim diz o Redentor, assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao qual a nação abomina. Ao servo dos que dominam os reis o verão, e se levantarão como também príncipes, e eles diante de ti inclinarão-se, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Mas entenda que a alma dessas pessoas, o que Isaías está relatando é que para a nação, ao ver aquela imagem, era abominável. Isaías 53 era abominável, era algo desfigurante, era algo horrendo. Mas para o homem carnal, como nos deparamos, irmãos, quando olhamos para essas verdades, quando olhamos para Cristo erguido na cruz, como que ficamos ao pé de Cristo? Se você ainda está indiferente, você ouvinte, amado irmão, criança, se você ainda não foi compungido, se não há lágrimas da tua alma, a resposta é: arrependa-se. Arrependa-se.
Cristo Jesus foi crucificado pelos seus pecados. Arrependa-se. E aqui eu queria ir para o terceiro ponto, irmãos, finalizando também. É que assim como nós vemos aqueles que são indiferentes, nós também vemos outra realidade. Sobre aqueles ainda, irmãos, que sofrem com a picada ainda da antiga serpente. Pois há uma realidade. Hoje, se nós fôssemos parar para ver uma realidade normal, medicinal, é que quando você é picado por um inseto, algum bicho, um escorpião ou qualquer coisa, você corre para o médico, né, de uma maneira bem clara, você chega lá, o doutor te aplica um antídoto. Está doendo? Está doendo demais. Uma picada de escorpião dói demais. Quando o médico injeta o antídoto em você, muitas das vezes a dor daquela picada para na hora? Não. Muitas das vezes, até o efeito do remédio fazer efeito, você continua sentindo aquela dor por algum tempo. E quantos de nós, irmãos, ainda tem feridas abertas pelo pecado, pela antiga serpente? Quantos de nós ainda ficamos a olhar para as feridas, para a dor do pecado causado a nós? E a resposta que eu tenho para você, irmão, para mim, é: pare de olhar para você. O povo do deserto, quando foi picado, foi o que eu disse: se eles ficassem olhando para as suas feridas, se eles ficassem olhando para a dor, eles teriam morrido. O antídoto era olhar para a serpente. Pare de olhar para você mesmo. Olhe para Cristo. O antídoto já foi aplicado. Olhe para Cristo. Ao mesmo tempo que Jesus diz que seria levantado a respeito da sua morte, Ele também prediz a respeito da sua ressurreição. É isso que Ele diz. Nele nós temos a vida eterna. Por mais que o pecado ainda nos causa dor, por mais que ainda há uma luta, por mais que ainda há um desconforto, o antídoto já foi aplicado. Olhe para Cristo. Cristo é um antídoto para qualquer pecado, irmãos. Você pode me dizer qualquer coisa. Kenny, eu não consigo ser submisso ao meu chefe. Cristo é um antídoto. Kenny, eu não consigo ser submisso ao meu marido. Cristo é um antídoto. Simplesmente olha para Cristo. Paramos para pensar. Olhe para a coroa de espinho ferindo a cabeça do nosso mestre. Kenny, eu não consigo suportar a afronta. Olhe para Cristo, suportando todas as afrontas dos soldados. Kenny, eu não consigo, eu fui bofeteado e eu não consigo reagir. Olhe para Cristo. Deram um soco na cara do nosso mestre e pediram para profetizar, e Jesus não disse nada. Cristo é um antídoto para qualquer pecado. Para qualquer pecado. A cruz de Cristo, ela é eficaz para qualquer pecado. Pois o pecado é um só, é contra Deus. Por mais que ele é picado em diferentes partes, como foi o exemplo que eu disse, e Jesus citou isso, ele disse o quê? Se teu olho que te faz pecar, arranca e joga fora. Se o veneno do pecado está implantado naquela parte do corpo, arranca e joga fora. Por onde que nós iremos, como que nós conseguiremos arrancar esse membro? Somente pela cruz de Cristo. Quando Jesus disse assim, aquele que quiser ser meu discípulo, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas quem é difícil, assim como foi, irmão, difícil para aqueles israelitas olharem para aquela haste com seus olhos inchados, com seus rostos inchados, tendo uma sede terrível, sentindo dor, sentindo cãibra. É difícil
Esse é o estado da nossa alma quando é picado pelo veneno da serpente. A nossa alma fica entristecida, a nossa alma fica debilitada. É difícil a luta contra o pecado, é difícil, irmão, não é fácil. Mas Cristo Jesus foi erguido na cruz do Calvário. É isso que nós temos que entender, que por mais dificultoso que seja, Ele venceu. Olhe para Ele. Quem eu não consigo entender, entenda que na cruz do Calvário, Cristo gritou: está consumado, e entregou seu Espírito ao Pai. O antídoto estava pronto. Então não me venha com desculpa para o pecado, não me venha falando que o seu pecado é grande, não me venha falando que você tem uma inclinação. Cristo Jesus é o antídoto para essa miséria, para essa vergonha, para essa vida de escravidão que você está vivendo. Cristo Jesus é o antídoto. Ele gritou: está consumado. Que nesta noite, irmãos, nós possamos entender essas verdades, conseguir enxergar que para qualquer luta, para maior, pequena, para a luta contra o pecado, Cristo é o único antídoto. E assim como Ele foi erguido na cruz, sendo o nosso antídoto, Ele nos garante a eficácia. Versículo 15: para que todo aquele que nele crê. Se o pecado ainda te aflige, irmãos, olhe nesta noite, com os olhos da fé, para o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, pois Ele é o nosso antídoto, e através disso, através dessa insígnia, através desse remédio, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Não rejeite, irmão, pois assim como Deus levantou a serpente no deserto, foi Deus que agradou moer Jesus na cruz para salvar pecadores. Crianças, olhem para Cristo nesta noite com os olhos da fé. Veja Cristo crucificado. Enxergue que foi por causa dos seus pecados que Ele morreu, que Ele teve que morrer. Deus teve que moê-lo na cruz pela lei, pois é isso que a lei faz. Ela fere a alma, ela deixa a pessoa cega, com dificuldade. A lei é pesada. Mas Cristo Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar, e nele nós podemos descansar, nele nós podemos obter a vida eterna, nele nós temos a garantia da vida eterna. Pois Cristo, irmãos, é o nosso Cordeiro. Se há um veneno espalhado no mundo, João capítulo 1 versículo 29 diz, o antídoto: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Cristo, irmãos, somente Cristo é o nosso antídoto contra o pecado. Até morrermos, até passarmos essa vida para a eternidade, Ele é e continuará sendo o antídoto para qualquer pecado. Até nós partirmos dessa, até naquele dia nós experimentarmos de uma maneira plena, clara, face a face, até o dia em que nós seremos curados totalmente dessas feridas, dessas cicatrizes pela antiga serpente. Mas nós temos garantia que até aquele dia o antídoto de Cristo é suficiente para nos livrar da condenação do pecado. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó Pai, glória seja dada ao Senhor Deus, que não nos deixou, meu Pai, morrer, Senhor, no deserto desta vida, mas antes nos proporcionou, Senhor, antes da fundação do mundo, o Cordeiro Pascual,
que tira o pecado do mundo, Senhor. Ó Pai, glória damos ao Teu santo nome, Senhor, pois nós não merecíamos e nunca mereceremos, Pai, tão grande sacrifício. Mas, Pai, pedimos, Senhor, assim como a lei, meu Pai, embaça as nossas visões, assim como o pecado nos deixa debilitados, meu Pai, pedimos, meu Pai, que pela força do Teu Espírito Santo nesta noite, à luz da Tua santa palavra, nós possamos, meu Pai, olharmos para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, pendurado na cruz do Calvário, não só morrendo, mas ressuscitando ao terceiro dia, meu Pai, e está sentado nas regiões celestiais, Senhor. Ele é a nossa justiça. Ó Pai, que nós possamos enxergar, Senhor, a cada dia mais, meu Pai, na nossa vida, até o dia que nós morrermos, meu Pai, estarmos firmes, nos tornarmos participantes da vida eterna, que nos é prometida, Senhor, àqueles que creem, pois a vida eterna é esta, que conheçam a Ti somente como o único Deus, aqui nesta terra, Senhor. Ó Pai, que possamos, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, sermos curados, Senhor, em carne, meu Pai querido, Pai amado. Sabemos que não totalmente, Senhor, mas ajude-nos, meu Pai, a não tirarmos os olhos de Cristo, Senhor, pois só assim poderemos ser salvos. Só olhando com os olhos da fé para Cristo Jesus seremos salvos. Por isso te agradecemos, meu Pai, por tão grande sacrifício, por tão grande misericórdia efetuada ali na cruz do Calvário, a sua extrema justiça, mas também o seu extremo amor, infinita misericórdia ali, Senhor, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário por pecadores como nós. Agradecemos, meu Pai, estamos alegres, Senhor, ó Pai, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito como igreja, individualmente e coletivamente. Amém, Senhor.